Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula de língua portuguesa para o 4º ano? Bora lá? Pessoal, hoje vamos continuar sobre os poemas concretos, ok? Eu sou a professora Samira e vou junto com vocês, beleza? Vamos só relembrar um pouquinho sobre os poemas concretos? Lembra que eu falei para vocês que eles não tinham a obrigatoriedade das estrofes, dos versos e das rimas, que os artistas, os poetas concretistas, eles se preocupavam mais com a imagem que o poema passava do que com a escrita em si, né? E ele foi um marco dessa quebra da tradição do poema brasileiro. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre eles agora. Lá vem o poema, leitura aqui, leitura acolá. Observem esse poema. Pessoal, olha só para esse poema aqui. Estão vendo? Vamos lê-lo? Na tarde fria de julho, voa o cheirinho, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E uma interrogação. Pessoal, esse poema, ele está falando sobre o que exatamente? Será que ele fala sobre o café, sobre tomar um café, o cheirinho que ele exala, as gostosuras do café? Provavelmente esse artista ele adorava um café, né? E aí, essas palavras, elas formam que imagem, gente? Olha só, uma imagem elas formam. Que imagem que é essa? Vocês conseguem perceber? Ó. Aqui forma o copinho, olha a fumacinha saindo do café quente. E aqui, esse ponto de interrogação é o quê? A asinha da xícara, né? Olha só que interessante. Como é que ele usou as palavras para formar uma imagem? E esse outro aqui, vamos lá? O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Esse é da Carluz Pereira. E esse, qual que é o assunto? Qual que é o assunto desse poema, pessoal? A gente pode falar que o assunto é a nossa vida, é o girar do mundo, das coisas, que a gente sempre sai do lugar, que não ficamos num lugar só, ou talvez de pessoas que sempre fazem esse círculo, essa forma, né? E agora, qual que é a sensação que esse poema te transmite? Gente, qual que é a sensação de quando a gente lê esse poema que ele transmite pra gente? Olha só, tá vendo o que ela fez, ó? Nesse espiral todo. Então parece realmente que tá rodando. Quando a gente lê o poema, a gente se sente dentro desse círculo, dentro dessa roda e que ela está girando. E agora temos esse poema aqui, ó. Telhados. Telhados, telhados, telhados. Telhas sobre telhas. Telas sob estrelas. Qual que é a imagem que os parênteses formam? Parênteses são esses daqui, ó, esse símbolo. Se a gente olhar assim, que imagem que esses parênteses estão formando? Olha só, presta atenção, pessoal. Não parece um telhado? Não parece quando a gente tem lá, a gente olha o telhado, tem as telhas bem agrupadinhas? Olha só, que interessante. Ele serviu para trazer bem essa imagem do telhado para o poema, né? E qual que é a palavra que dá origem,
de origem que forma outra palavra. Lembra que a gente falou que era uma característica muito forte do poema concretista? Essa comutação das palavras, que uma palavra ela dá origem a outras iguais ou semelhantes. Então, qual que deu a ideia? Qual que deu essa origem? Provavelmente a palavra telhados, né? Que ela começou, depois a gente viu telhas, depois telas, que tem um som parecido, e também estrelas. E agora, lembra desse poema, gente? A gente trouxe ele lá no início da outra aula. Olha só interessante como que ele é. Velocidade. E assim vai. Velocidade. Aqui a intenção é que você não termine de falar. Continue fazendo os Vs. E por que vocês acham que ele repetiu tanto a letra V? Quando a gente faz o V, esse som da letrinha V, representa o som, né? Parece, não sei, o motor de um carro, de alguém acelerando, não é mesmo? Quando a gente faz um V. E aí, lembra que eu disse para vocês também que uma intenção dos poetas concretistas era quebrar a tradição da escrita ocidental que estamos acostumados, da esquerda para a direita e de cima para baixo? Pois é, olha esse poema aqui que interessante, pessoal. Eu li ele assim, não foi? Na horizontal, deitadinho. Mas se você reparar, ó, a gente consegue ler ele em pé também, na vertical, ó. E se olharmos assim, conseguimos lê-lo também na diagonal. Ou seja, esse poema a gente consegue lê-lo em qualquer direção que a gente for olhar. Essa foi uma quebra da tradição dos poemas. Olha esse aqui, pessoal, do pêndulo. Olha só, ele vem, ó, com P, e aqui ele continua, pêndulo. Tá vendo, ó, esse movimento, esse jeito que ele escreveu? Como que essas palavras estão escritas? Olha só, a gente pode reparar que elas estão escritas dessa forma, né? Cada uma em pezinha. E qual que é a relação que tem entre o que está escrito e a imagem que as palavras formam? Qual que é a relação? As palavras, não formam a palavra pêndulo aqui? Qual que é a relação dessa imagem? Ele não parece realmente um pêndulo? Você lembra lá do relógio que faz assim, que ele balança? Ele realmente traz esse movimento, tá vendo? E qual que é a intenção do autor ao escrever dessa forma? É justamente isso que eu falei para vocês. Ele quer trazer para a gente que está olhando a poesia esse movimento, ó, que faz o pêndulo. Quando a gente lê, a gente tem a impressão realmente que tem esse movimento de vai e vem de um pêndulo. Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês criem um poema concreto. Já estudamos o que é o poema concreto, já falamos as suas características, já sabemos, né? Já vimos exemplos. Então agora é a vez de vocês, pessoal. Eu quero que vocês criem um poema concreto. Pode ser um tema livre, vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. Solte a sua imaginação, ou seja, a gente viu que não tem limites, né, para o poema concreto. Lá a imaginação ela vai longe. E aí eu trouxe para vocês algumas inspirações de poemas concretos também. Olha só esse aqui que legal. As palavras, elas formaram que desenho? Desenho de um peixinho, né? E aí a pessoa que escreveu realmente fala sobre isso. Outro exemplo é esse aqui,
Ó, conecte-se a quem leva energia para o seu dia. O que parece? O que essas palavras formaram aqui, pessoal? Não parece que elas formaram um fio da tomada? Olha só o movimento que elas têm. Realmente parece um fiozinho da tomada. E esse outro aqui, ó, que ele é como se fosse um protesto, né? Ele traz uma pessoa, a gente vê a forma de uma pessoa. Provavelmente aqui é o cabelo dela, né? Estão vendo? E aí ela traz palavras como liberdade, vitória, sobre a luta dessas pessoas, dessa pessoa que fez o poema. E aí, gente? Como é que foi a aula? Gostaram? Conseguiram entender? Gostaram dos poemas concretos? Bem legal, né? Eles são bem interessantes. Agora, um assunto sério antes de eu dar tchau para vocês. Aquele mesmo assunto, professora. Sim, não podemos parar de falar sobre isso, né? Mas espera aí, você está terminando essa aula e você ainda não lavou sua mão? Ai, não acredito. Minha gente. E você está saindo de casa para quê mesmo? Sem necessidade, não acredito. E a sua máscara, cadê? Ah, ficou lá em casa? Então volta para buscar a máscara. Então, pessoal, é isso. A nossa aula fica por aqui. Espero que tenham curtido. Um beijo e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.